Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do tema do volume 1. Luísa começa a abrir a sua alma aos confessores. Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não o conservando fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. O que Jesus quer dizer, né? Com uma hora a pessoa olha à direita, outra hora à esquerda, e não deixa repousar o olhar em uma coisa só, né? E fica atenta a tudo. Mas não é esse tipo de atenção que Jesus quer de nós, né? Ele quer a nossa atenção nas coisas, mas olhando para Ele nas coisas e nos acontecimentos, e não olhando apenas para os acontecimentos. Porque não tem como nós olharmos, né, as coisas que acontecem ao nosso redor, não tem como nós não vermos, não tem como nós, né, ficarmos com o olhar fixo, né, nele somente assim, e isso seria uma alienação, né? E ele não quer alienação, ele não quer que a pessoa se isole, né? Fique, se ele quisesse assim olhar só para ele e não para as coisas de forma nenhuma, ele teria colocado os filhos da divina vontade em um mosteiro, em um lugar assim afastado, para eles ficarem ali só olhando para o Santíssimo, né, em adoração, olhando com os olhos fixos nele. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que nós estejamos olhando para a direita e para a esquerda, né, deixando repousar os nossos olhares sobre as coisas, mas com o olhar dele, vendo as situações, vendo as luzes, vendo ele na situação. O que ele quer nos mostrar? É uma purificação, é uma correção, né? É uma luz que ele quer dar. Alguma coisa nesses acontecimentos ele está nos transmitindo e ele quer que nós fiquemos atentos a isso, né? Ele está dizendo que ele não quer que a gente fique olhando, né? Com olhar fixo nas coisas do mundo, assim, de uma forma mundana, como a maioria das pessoas veem, né? Se elas veem uma catástrofe natural acontecer, elas, elas não compreendem, né? Que aquilo lá é permissão de Deus. A maioria não compreende que aquilo ali está acontecendo porque Deus permite que aconteça, né? Não é que Ele nos abandonou, que o homem está mexendo na natureza e o homem provocou aquilo, né? Pode até ser que o homem tenha alguma influência, mas se o homem tem alguma influência na catástrofe, e se a catástrofe acontece, né? Se o homem provocou alguma coisa que levou àquela catástrofe, é porque, e se aconteceu a catástrofe, é porque Deus permitiu, né? Senão não aconteceria. É esse olhar que Ele quer que nós tenhamos. Então, se nós não
conservarmos o olhar fixo nele, né? Vendo ele em tudo, em todos os acontecimentos, ele diz que nós não poderemos caminhar livremente o caminho do céu, porque se nós não conseguirmos olhar e ver ele aqui na terra agindo em tudo, se nós não acreditarmos e não estivermos, né, confiantes, né, que ele está no controle de todas as coisas, como que nós poderemos lá no céu ficar assim com o olhar fixo nele, se nós não temos olhar fixo nele aqui na terra, né? E nós, quem não anda assim, com os olhos fixos em Deus, sabendo que Ele está, né, controlando tudo, permitindo tudo, que tudo é a vontade divina dele, né? A vontade de Deus está em todas as coisas, a vontade divina, a vida divina está em tudo. Nós vamos ficar tropeçando e não vamos poder seguir o influxo da graça, né? A graça é estar com Jesus dentro de nós. Ele é a graça, né? Nós não vamos poder perceber, né, as coisas boas, porque ele só faz o bem, mas o bem dele é um bem disfarçado, né? E quem não olha com um olhar fixo nele, só enxerga o mal. Para enxergar o bem, é preciso olhar para ele nas situações, aí a pessoa vê o bem. E ele diz que ele quer que nós tenhamos santa indiferença, olhando as coisas que acontecem ao nosso redor, né? Estando atenta somente a Ele. Ele quer essa nossa atenção total, né, para Ele, vendo Ele em todos os acontecimentos, nas coisas boas e nas coisas que para nós parecem não ser tão boas, porque nós enxergamos com um olhar assim superficial, por fora. E ele enxerga as almas, e ele deseja almas, e ele quer purificar as almas, por isso que ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida. E nós temos que aprender com os acontecimentos, olhando com essa santa indiferença, né? Não ficando abalado, não ficando preocupado, não ficando desesperado, não perdendo sono por causa disso, não ficar com aquilo na mente, olhando fixo no problema e não olhar ele no problema que está nos mostrando às vezes a saída, não está nos mostrando a resolução do problema e nos iluminando, né, com a graça dele. E a gente fica tropeçando porque a gente não olha para ele, né, não olha, não tem um olhar fixo nele. E quando nós olhamos fixamente para ele, é como se eles nos hipnotizássemos e nós andássemos assim como aqueles pastorinhos lá de Garabandal, né? Quando eles estavam seguindo Nossa Senhora, seguindo, né? Eles tinham visões assim eles seguiam a hóstia consagrada que flutuava e eles olhavam fixo para Jesus naquela hóstia, né? E eles caminhavam olhando para cima e não tropeçavam. Podia ser dia, podia ser noite, podia ser no meio das pedras, podia ser onde quer que fosse. Eles ficavam com os olhos fixos em Jesus e eles não tropeçavam. Então esse é um exemplo bom para a gente, né, ver como que Ele quer que nós ajamos, né, na divina vontade. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. E então foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando eu era pequeno. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para o nosso maior bem e para a sua glória. Então ela estava triste, né? Ela estava abalada, porque o confessor né, o sacerdote com quem ela contava tudo o que acontecia, né, desde que ela começou a ter essas visões de Jesus, Jesus começou a falar com ela, pedindo para ela ser uma alma vítima e tudo mais. Ela, no começo ela sofreu, não queria falar, mas depois ela foi falando, né, foi pegando liberdade com
confessor assim para poder falar, mas ele não se aprofundava muito no que ela dizia para ele apenas ouvia, né? Não pedia mais detalhes, não pedia para ela falar tudo, e ela estava acostumada com isso, ela se apegou a isso, e Jesus não quer apego de forma nenhuma com ninguém, né? Com nada. Ele nos quer totalmente livres para Ele, né? Para Ele poder fazer o que Ele quiser conosco. E então ela teve força depois que Jesus, né, falou para ela isso. E lendo isso, né, e meditando sobre isso, nós também nos tornamos fortes, porque nós sabemos que não tem outro lugar para olhar, né? E, e sabendo, né, que Ele permite tudo, que Ele controla tudo, que tudo que acontece é para o nosso bem, isso nos dá uma força, né, para que nós possamos passar pelos sofrimentos, pelas tribulações, pelas contrariedades, por tudo que nos acontecer, que Ele permitir, porque é para o bem da nossa alma, nós vamos passar assim, sofrendo menos do que aquelas pessoas que estão com os olhares fixos nas coisas, nas situações, nos problemas e não estão olhando fixamente para Jesus. Essa é a grande diferença. Essa é a força que Ele nos dá, né? Para suportar junto com Ele, porque Ele está conosco, porque Ele está cuidando de tudo, porque Ele está cuidando principalmente da nossa alma, né? Para que nós passemos por aquilo e aquilo ali nos transforme, nos purifique. E para quem não está na divina vontade, os sofrimentos fazem com que a pessoa olhe para Jesus, né? O exemplo aqui é a minha vizinha, que o marido dela está com um problema muito grave no braço, de uma coisa que eu não sei o que que é, se é uma alergia tomando conta do braço inteiro dele, está cheio de cascas, coça, né? E ele é autônomo, ele não pode ficar sem trabalhar, senão ele não ganha. E, e então ela, por causa dessa situação e de outra situação, né, com ela, né, com relação ao filho dela, ela está buscando a igreja, ela está todo dia, né, mesmo que seja uma igreja evangélica, né, não é o que Deus quer, né, mas ela está buscando a Deus da forma que ela conhece, e ela está buscando. Então, se não fosse esse problema, ela não estaria indo na igreja, porque ela não costuma ir, ela não vai. Mas por causa dessa situação e de outra situação que já aconteceu, ela está buscando a Deus. Então, para isso que é o sofrimento, para nos aproximar de Deus, né? E a maioria das pessoas não compreendem isso. E a Luísa continua a dizer: foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando eu era pequena. E ela disse, assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a ninguém. Por enquanto me dissessem, por quanto me dissessem, não o conseguia, né? Por quanto mais os confessores pediam, ela não conseguia dizer, não conseguia abrir a alma dela, não conseguia contar tudo. E ela disse: me via bem mais impotente para dizer as coisas de meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. Então ela tinha vergonha de falar com esse novo confessor, né? De abrir a alma para ele, porque ela já estava acostumada com o outro, né? Mas Jesus, ele faz assim, né? Para que nós nos desapeguemos, né? Ele mexe os pauzinhos dele lá e faz a gente, né, ter que desapegar, né? Por bem ou por mal. Quando ele vê que nós estamos assim dependentes de alguém ou de alguma coisa. Pode prestar atenção. Quem quer que seja, se a pessoa se apegar, seja a um bichinho, seja a uma roupa, ele faz com que a pessoa perca, para ela poder, né, desapegar, não ter essas que ele fala que é como que é a palavra? Uma vaidade, né? Uma vaidade, a gente ter umas manias,
né, uns hábitos assim que a gente não quer largar. Até assim, por exemplo, uma marca de sabão. Ah, eu só uso se for esse sabão, senão eu não compro. Ele não quer isso. Ele não quer que a gente haja dessa forma, né? Ele quer que a gente fique assim livre, 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 livre de tudo que é mania, vício, paixão, apego, tudo, tudo, tudo que isso nos tira a atenção de Jesus, que Ele quer nós atentos a Ele em todas as coisas. Quando for lavar roupa, se tiver sabão, bem, se não tiver sabão, lava com outro sabão. Se não tiver sabão, não dá para lavar roupa, não lava, deixa para outro dia, né? Ele não quer que a gente tenha uma, como que a pessoa ela é sistemática, né? Cheia de mania, cheia de... Ele não quer nada disso, né? Ele quer a liberdade da nossa alma. E ela diz: de onde veio isto, eu não sei dizer, né? Essa vergonha dela, né? De falar com esse novo padre, com esse novo confessor. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Dessa forma que ela está descrevendo aqui, eu me vejo, né, na participação da live. Né? Eu sei que não é de mim, porque eu tenho vontade de falar durante a live, de dar testemunho, de comentar, né, o trecho, né, com bastante profundidade, para dar testemunho mesmo dessa vida da divina vontade que acontece em mim. Mas eu sinto esse obstáculo na minha alma, né? E eu tenho vontade de vencê-lo, tanto que eu participo de todas as lives, mesmo, né? No começo eu sofria muito mais, né? Ficava ansiosa até, né? No dia da live. E às vezes pegava o trecho e ficava lendo o dia todo, ficava anotando um monte de coisa. E quando chegava na live, o assunto mudava de direção e eu não sabia o que falar e ficava calada, né? E ficava sofrendo porque não conseguia falar. E agora eu faço como a Luísa, né? Eu acredito que é uma permissão do Senhor. Ele permite que isso aconteça, porque talvez eu não esteja ainda, não sei. Eu não sei por quê. Eu vou aceitar essa minha miséria e vou confiar de que o momento em que ele quiser falar durante a live, ele vai abrir minha boca e falar. E a Luísa diz então, encontrando-me com o novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me pedir que se não o fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. Então, Jesus queria essa purificação dela, né? Queria que ela abrisse o coração, mas não porque isso era necessário, mas era porque ela tinha que obedecer, e é porque ela precisava que que o sacerdote estivesse consciente de tudo que estava acontecendo com ela, né? Para que a igreja seja testemunha, né? Porque ela é uma mística religiosa católica. Ela escreveu um livro que foi publicado pela Igreja Católica, que foi acompanhado, que foi autorizado, né? Tudo que um livro precisa para poder ser publicado passou por né? Ele passou por esse processo, o livro. E se não tivesse esse aval da igreja, né, talvez hoje, né, as pessoas rejeitariam, porque não passou por nenhum sacerdote, eles não tiveram conhecimento. Então, ele precisava, a igreja precisava estar junto, né, nesse processo.
e ela tinha que obedecer também, ela tinha que fazer esse sacrifício, ela tinha que passar por esse sofrimento, que era o início, né, dessa jornada que ela levou mais de 60 anos para concluir, né, que depois ficou presa numa cama, então ela não podia mais ir se confessar aos confessores que vinham até ela, né, para ouvir ela, né, falar sobre o que acontecia com ela e também para fazer ela reanimar, né, porque ela ficava num estado de quase morta. E somente um sacerdote que conseguia tirar ela daquele estado, que era também tudo, né, a vontade de Deus que acontecia ali. E esse não era o pior sofrimento para ela, né, falar. O pior sofrimento para ela era quando Jesus dizia que se ela não falasse, ele não viria mais, né? Ele não se manifestaria mais para ela de nenhuma forma e ela não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Ela preferia morrer do que ficar sem Jesus, né? E nós hoje vivemos assim na divina vontade. Nós não passa nem pela nossa cabeça voltar à santidade das virtudes, né? Voltar a ter uma vida sem a vida divina, né? Sem a vontade divina reinando em nosso coração. Nós não conseguimos nem imaginar mais isso, né? Jesus nem permite, né? Mas ele fazia essas ameaças porque é, ela era uma pessoa difícil e ela não tinha ninguém mais, né? Que, que fizesse esse papel, né? Que forçasse ela, que mostrasse para ela a importância, né? E nós hoje temos um grupo no WhatsApp. Quando alguém ali, no final do ano passado, uma das integrantes do grupo, ela queria sair porque ela não estava conseguindo se concentrar, não estava conseguindo meditar, partilhar. E aí todos do grupo incentivaram ela, falaram que todo mundo tem esses problemas de tempo, problemas de memória, problemas né, de dificuldades de tudo quanto é tipo, mas que a gente supera isso tudo, porque não somos nós, é Jesus em nós, né, que faz. E que é preciso confiar e deixar as coisas correrem naturalmente, né, confiando totalmente nele, né, que nós temos um processo, né, cada um tem um tempo, né, uns são mais rápidos, são mais lentos e todo mundo do grupo, né, incentivou, motivou, testemunhou e ela ficou animada, né, sentiu essa força, né, que a Luísa sentiu no começo quando Jesus mostrou para ela, né, o, o que ele queria e, e falou aquelas coisas. Então, mas a Luísa não tinha mais ninguém, então era o próprio Jesus mesmo que tinha que ameaçar, que tinha que mandar, que tinha que brigar com ela, né? Porque o confessor, ele, por mais que ele estivesse sendo um instrumento ali para Jesus usar também, desculpa a interrupção, por mais que ele tivesse ali fazendo o que Jesus ordenava que ele fizesse, assim, espiritualmente ele recebia essas instruções, né? E ele não era um Jesus mesmo, não era Jesus, né? Ele era apenas um instrumento. Então, ele não sabia de todas as coisas, né? Só Jesus mesmo é que podia, né? Falar com ela dessa forma. Não tinha mais ninguém. E graças a Deus, né? Nós temos, além do grupo, nós temos a nossa coordenadora, a Aline, que é o próprio Jesus para nós, né? Falando, orientando, ensinando, corrigindo, né? Exortando. Ela faz o papel de Jesus no grupo para nós, né? Nosso grupo é a cama da Luísa, né? Onde ela passou a maior parte do tempo da vida dela. E nós estamos ali, né? Naquele lugar ali onde nós estamos todos os dias ali, né? Onde a Luísa estava todos os dias. Ela não podia sair dali, ela não conseguia sair dali. E nós não conseguimos sair do nosso grupo, que é onde nós recebemos luzes, conhecimento, testemunhos, nós aprendemos, nós às vezes somos corrigidos, né? E tudo isso é para o crescimento interior, para a nossa alma, né? Para recebermos essa graça, né? Que Ele quer
que ele já manifesta em nós, né? Um dom da divina vontade. Luísa continua dizendo: é verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com preceito de obediência e logo me punha diante o temor de que pudesse viver a ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Esse estado, né, em que a Luísa está se referindo é o estado de petrificação, né? Esse adormecimento, né, que ela está dizendo, é quando ela ficava quase como morta, né? Já mencionei, e que ela precisava, né, que o sacerdote viesse para poder fazer ela acordar, né? Então, ela tinha que obedecer, né? E ele insistia tanto, né? Fazia ela falar, né? Tudo que acontecia, né? Que ela tinha que dever total obediência, né? O sacerdote colocava um medo nela de que ela pudesse estar vivendo numa ilusão, num engano, né? E, e ela, assim, a gente passa por isso, né? Quando a gente começa, né, nessa caminhada, nessa jornada, né, lendo o livro do céu, meditando, né, buscando colocar na nossa vida tudo que é aprendido ali, nós temos esse medo, né? Passa por nós mesmos, esse medo de estar numa ilusão, né? De que isso não é verdade. Mas é só no início, quando a gente não tem ainda o conhecimento do todo, né? E muitas pessoas saíram do grupo no início porque não compreendiam, né? Mesmo tendo já caminhado bastante tempo, elas não conseguiam compreender a importância, a grandiosidade do que é essa vida divina que ele está propondo aqui para todos, né? Que é voltar à ordem pela qual a criatura foi criada. É uma ordem que é essa vida divina que ele colocou dentro de nós quando ele formou a criatura e que, por causa de Adão, houve essa separação, mas ele quer voltar, ele quer unir novamente criador e criatura. Por isso que ele trouxe agora para esses últimos tempos, agora que nós estamos passando por tanta apostasia, por tantas coisas, tantos problemas na igreja, tantas situações, que tudo isso faz parte, né, da purificação, nós compreendemos, purificação da igreja. Então é o tempo que ele, né, quis trazer, né, e tudo é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, então não tem nem o que questionar, né? Se ele quis que fosse agora, é porque agora que é o momento certo, ele que sabe de todas as coisas, né? Ele já viu o final dessa história, né? Essa história onde o bem vai vencer. E ela continua. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim, pude chegar a manifestar meu interior. Isso não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar dessas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Então, ela, assim como nós, né? Quando nós começamos a ler e a participar do grupo e a ver os outros testemunhos, a gente não consegue compreender, né, tudo isso, né, o para quê de tudo isso
que a Luísa passava, que nós passamos também, né, os testes, né, que Jesus ele sempre, né, permite testes para, para ver se a pessoa realmente quer aquilo, né, se ela está ali, né, só por estar ou se ela realmente quer, né. Então, o teste dela foi esse, né. E, e Jesus chegou um momento que ele quis que ela mudasse de sacerdote, tanto para ela se desapegar, como para que ela pudesse compreender até o que estava se passando com ela, porque à medida que ela falava para o confessor, que ela conseguia se abrir mais e falar, né, porque ele perguntava, porque ele, né, queria saber, né, ele investigava mesmo, ele queria saber tudo, o outro não queria saber. O que ela contava tá bom, estava bom para ele, para ele, né? Mas esse não, esse fazia muitas perguntas, né? E nessas perguntas ela ia contando e ela ia compreendendo também, né? E acontece conosco lá no grupo, né? Do WhatsApp, quando nós estamos com alguma dificuldade, algum problema, nós colocamos lá, mandamos um áudio para a Aline e ela ouve e ela é iluminada, né? Pelo Espírito Santo e ela já dá a resposta e ela já coloca lá no grupo. Então as outras pessoas vão comentando, vão fazendo perguntas, vão ajudando, né, a pessoa a compreender, né? E aí as perguntas que a Aline faz, não precisa nem perguntar, né? A gente já conta e ela já dá a resposta. Então, conforme a gente está contando, às vezes, né? Acontece muito com a Michelle lá do grupo. Ela começa a contar uma coisa que está acontecendo com ela que ela não está entendendo, e no momento que ela está contando, ela já, ela já tem a resposta. Jesus já mostra para ela, né? Às vezes ela não precisa nem perguntar para a Aline. Então é isso que Jesus estava querendo fazer com a Luísa, né? Nesse momento. E é isso que nós temos que fazer, né? Quando qualquer dúvida passa pela nossa cabeça, é buscar Jesus, buscar resposta nele, né? Ou no sacerdote, né? Porque, ou para quem é casada, por exemplo, né? Pedir para o marido, né? Uma opinião, se algum problema assim pessoal, emocional, alguma coisa assim que a pessoa vai compreender, né? Não um problema espiritual, talvez a pessoa não saiba ajudar, né? Por isso que tem a Aline lá no nosso grupo, né? Então, ela e ela e ela foi aprendendo, né, a suportar, a se resignar, né, ao querer de Deus, a suportar aquela cruz, né, que era ela ter que falar as coisas para o sacerdote, e nós também temos que suportar, nos resignar, porque quando nós temos alguma coisa, temos que falar também para a Aline, né, para ela nos ajudar nessa nossa purificação, e ela ficava perturbada e, ela sentia desgosto quando ela ficava perturbada, algumas vezes. Então, ela já estava experimentando a viver resignada, né? Ela já estava aprendendo. E quando ela não conseguia, que ela ficava perturbada, porque quando a pessoa fica perturbada, é porque ela não aceita, né? Ela não está resignada, ela não aceita. E aí a pessoa fica perturbada. E a Luísa foi sentindo desgosto de ficar perturbada. Ela não queria mais ficar perturbada, então ela já estava compreendendo, né? Ela estava já fazendo aquilo que Jesus queria que acontecesse com ela. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a Ele obediência para sofrer. Então ela já foi aprendendo, né, a se acostumar com o confessor, e quando vinha esse estado de sofrimento, que era essa petrificação dela, né, ela ela pediu obediência para o sacerdote para poder sofrer a crucificação, né? Que ela era mística, né? E ela era alma vítima, então ela recebia, né? A crucificação
o Padre Pio tinha uns estigmas, né, que eram visíveis, os dela eram invisíveis. Ela era realmente colocada na cruz enquanto ela estava naquele estado dela de petrificação. Muitas coisas espiritualmente aconteciam enquanto ela se encontrava naquele estado, né? E aí, quando ela precisava passar por esse sofrimento da crucificação, por exemplo, ela ia pedir a obediência para o sacerdote, para ela poder passar por esse sofrimento. E às vezes ele autorizava, às vezes não. Quando ele não autorizava, ela tinha que obedecer o sacerdote, né? E aí ela falava para Jesus, Jesus falava, não, você tem que ser obediente, né? Então Jesus colocou isso para ela, ela tinha que obedecer ao sacerdote. E nós compreendemos hoje que o nosso sacerdote é o nosso esposo, né? Se nós formos casados, é o nosso marido, é a nossa, né? Que vai ser aquele que vai nos ajudar, né? Na tomada das decisões, né? Ou né? Quando estivermos fora de casa, vai ser o nosso chefe, né? E quem é filho vai ser o pai. Então, é obedecer à autoridade. É isso que Jesus quer, né? Para podemos ter essa vida, né, essa vida divina que ele quer, né? Nós precisamos ser como ele, né? Se submeter, né, a tudo, né? Nos resignar, aceitar e compreender, né? O para quê de todas as coisas, que tudo tem um propósito, né? Que é a purificação da alma para que a gente possa viver o céu já aqui na terra. Amém, Fiat.